Vamos lá, então. Boa tarde, meu nome é Arthur, eu sou um colaborador do Grêmio. Meu nome é Laís, eu sou do CAOC, do Centro Acadêmico da Medicina. E hoje nós trouxemos alguns convidados para realizarmos um bate-papo sobre a conscientização das drogas. A ideia é realizar essa conversa trazendo tanto a parte mais técnica do tema, quanto trazer também uma abordagem mais prática. Para apresentar os nossos convidados, a gente tem a doutora Ana Cecília, ela é uma médica psiquiatra, doutora em ciências pela Unifesp. Por favor, doutora, se pudesse apresentar. Oi, tudo bem? Uma médica aqui com vocês. Obrigado. A gente também tem aqui conosco o Thiago Calil, ele é doutorando e mestre em ciências pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Se pudesse apresentar também, Thiago. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, doutora Cecília. Meu nome é Thiago, acho que eu trabalho há muito tempo na perspectiva da redução de danos, né, em relação ao uso de drogas, que é esse contato mais próximo das pessoas que de fato fazem uso de drogas, assim. Então acho que a gente vai poder refletir um pouco junto hoje sobre essa relação aí do humano com as substâncias. Acho que é isso. Bom, como primeira pergunta, a gente queria introduzir aqui no contexto que, segundo o relatório mundial sobre drogas de 2020, o mesmo apontou que cerca de 269 milhões de pessoas usaram droga no mundo em 2018, um aumento de 30% em relação a 2019. A gente queria saber o que pode contribuir para uma pessoa iniciar o consumo de drogas, incluindo as vulnerabilidades associadas a esse início. Tem uma ordem para falar, moçada? Podem ficar. Pode começar, doutora. Tem que ficar à vontade, pode começar. Pode. Tá bom. Então, primeiro, também agradecer o convite. É um super prazer estar com uma moçada como vocês, tá? Jovens, muito jovens, isso é muito bom. Tiago, vamos lá. Então, eu posso dizer que depende, né? Porque que alguém usa algum tipo de substância que muda o pensamento, muda o comportamento, depende. Por quê? Porque se eu for olhar para um grupo populacional como crianças, tem alguns motivos. Se eu for olhar para o adolescente, tem outros motivos. Adulto, idoso, por exemplo, um grupo bastante importante também, que as políticas não cuidam dessa questão. Então, depende de múltiplos fatores. No caso de crianças, a gente pode falar da curiosidade. No caso, o modelo familiar, então a imitação. No caso do adolescente, a pressão de grupo, a pressão da indústria, a propaganda que a indústria faz, como ela regula o mercado, mas também o modelo familiar, uma coisa importante, o modelo social, lógico, aí a gente já está chegando na cultura como um todo. Por quê? Porque as drogas sempre estiveram na história da humanidade. Elas fazem parte da nossa história, desde funcionar como medicamentos, né, na época mais remota, até hoje, algumas delas são usadas como medicamento, e até para conseguir alguma situação de mais conforto, de alívio da condição humana naquele momento, né? Então, genericamente, as culturas vão determinando esse tipo de padrão, além das vulnerabilidades. A gente nem vai falar, por enquanto, de fator de risco, né? A gente vai falar de uma forma mais genérica, mas muitos são os motivos que levam o indivíduo a experimentar drogas, até para se tratar. Bom, acho que eu posso completar, então, um pouco, né, esse raciocínio da doutora Ana Cecília. E eu acho que eu iria bem por essa linha, né, de a gente poder refletir do que a gente está chamando de droga, né, o que a gente está chamando, o que a gente está nomeando como droga, né, que são, na verdade, substâncias, né, que a humanidade se relaciona historicamente aí, né, desde que o homem, acho que a humanidade se entende como humano, assim, tem registros de várias culturas que fazem uso de algumas substâncias, né, e por diversos motivos, sejam os motivos terapêuticos, médicos, que
doutora trouxe, mas também podemos pensar em usos com sentido religioso, né, uso com sentido mágico, enfim. A gente pode pensar que quase todas as culturas ao longo da história aí tiveram uso com substâncias, né? Acho que os esquimós, se não me engano, é uma cultura que tem muito pouco para viver num ambiente muitas plantas, né? Não tem muito esse mundo vegetal, assim. E muito do aprendizado humano em relação às substâncias, para conhecer as substâncias, essa observação do mundo animal e do mundo vegetal, né? O café, assim, né? Acho que várias substâncias o humano conhece a partir da observação de alguns animais comendo aquelas plantas ali. Vocês devem ter visto, talvez, no YouTube já os vídeos dos macacos comendo as marula, ou as girafas, os elefantes, né? Que eles ficam ligados, né? A marula é uma frutinha que tem na África que, quando ela fica muito madura, ela fermenta sozinha, assim. Então, ela é alcoólica. Então, muito vem dessa, enfim, é uma coisa muito, muito natural do humano. Mais ou menos 270 milhões de pessoas que usaram drogas em 2018, na verdade, muito mais, né? Porque se a gente considerar a humanidade são mais de 7 bilhões, e a gente pensar que se a gente for considerar drogas, medicamentos, né, alguns alimentos, a gente pode considerar como drogas também, né? Dependendo do sentido que a gente está dando da substância, como o açúcar ou o café, né? São substâncias estimulantes que a gente não considera droga, a gente chama, mas são drogas, né? São drogas estimulantes. Então, acho que a gente pode pensar que os motivos são variados mesmo, e eu fico mais atento, assim, ao contexto de uso, né? Porque eu acho que muitas vezes as consequências ou os aspectos negativos em relação ao uso de drogas está muito relacionado com o contexto de uso, né, que a pessoa está fazendo uso. O crack, por exemplo, eu vejo que é uma substância que, quando a pessoa faz uso de crack num contexto mais protegido, as consequências são muito menores do que um uso de crack num contexto muito mais vulnerável, assim, né, que relaciona com a violência, com a criminalidade, do que um uso de crack em casa, mais protegido entre amigos, assim. Então, acho que a gente pensar sempre no contexto é importante para a gente poder, inclusive, nomear a substância, né? Se ela é um alimento, se é um medicamento, ou as drogas que a gente conhece em comum, assim, então sempre vai ter que pensar na substância no contexto da pessoa que está usando, assim. Acho que esse dá para a gente começar, né? Entendi. Para pensar essa discussão dentro de um contexto assim que a gente está no momento de uma pandemia, a gente trouxe uma pesquisa da UERJ que mostra que o caso de depressão quase dobrou e os de estresse e ansiedade aumentaram em cerca de 80%. E um outro levantamento pelo Centro de Convivência Edley, com cerca de 4 mil pessoas, apontou que 38,4% das pessoas em quarentena relataram um aumento no consumo de drogas, legalizadas ou não. Diante desses dados, como a alteração no consumo de drogas pode se relacionar com o aumento de casos de depressão e ansiedade, principalmente agora, né, durante a pandemia da Covid? Bom, então, como o contexto influencia muito no comportamento humano, né, como a gente já falou, sem a menor dúvida, diante de um estressor agudo ou crônico, como que a gente vive hoje, que é a questão da pandemia, porque pode ser agudo e depois vem as consequências, como na época das Torres Gêmeas, etc., dos atentados, enfim, da guerra. O estressor faz com que mude o seu padrão, a sua estabilidade do funcionamento do cérebro, e, de novo, a droga pode vir ou porque o indivíduo tinha já um consumo mais regular, já obtinha certas alterações, certos alívios, ou não, e ele começa a utilizar, como na história da humanidade, para obter esse determinado alívio em relação ao estresse. Isso é uma questão biológica, existe uma área no cérebro, nós estamos falando de substâncias muito especiais, são psicotrópicas, elas atingem um segmento do cérebro onde é liberado em alta quantidade, não no padrão regular,
mas um aumento de uma substância chamada dopamina, que vai fazer com que o indivíduo tenha algum tipo de alívio, algum, né? Porque isso depende de um padrão genético individual, né? De um substrato individual. Então, esse indivíduo, diante de uma pandemia, pode, sim, iniciar o consumo de substâncias para obter alívio desse estresse. Ou, se ele já utilizava de uma forma eventual, aumentar a frequência, ou se ele usava de uma forma dependente, aí a gente já está falando de uma doença crônica do cérebro adquirida, a dependência é uma doença adquirida, ele vai também aumentar o consumo. As pesquisas foram feitas durante todo esse ano, não só nos Estados Unidos, não só no mundo, vários países fizeram, o Canadá também, fez uma pesquisa bem interessante e já mostrou esse tipo de consequência. É esperado mesmo que isso aconteça diante de um estresse agudo ou crônico com o ser humano por conta da mobilização dessa área das emoções que a gente tem no cérebro. E vai dar, lógico, depressão, ansiedade, depende do seu padrão. A consequência sempre depende do seu padrão neurobiológico e contextual. Legal, eu acho que esse contexto que a gente está vendo da pandemia, né, e esse isolamento realmente é tudo tão novidade para a gente, assim, que eu não. Eu imagino que certamente teremos consequências psicológicas em relação a esse momento, mas eu não tenho muito clareza do que isso vai ser, né, a médio e longo prazo para a gente. Mas o que eu imagino, acho que é na linha que a doutora estava falando mesmo, que é muito provável que o padrão de uso aumente, né, até por estarmos em casa, né, então geralmente quem fazia um uso regular, de usar à noite, depois quando não chega em casa, né, toma uma cerveja, tá. Hoje em dia, né, estamos o dia inteiro em casa e é possível que esse uso seja antecipado, assim. Então, acho que a gente pode ter um risco de mudança no padrão de uso das pessoas e isso certamente pode acarretar em alguma consequência, né. Mas eu queria também trazer o dado de que a maioria das pessoas que fazem uso de drogas, né, inclusive as ilícitas, como a gente reconhece as drogas, não problemas relacionados ao uso de drogas, né? Tem pesquisas que mostram que entre 10% e 20% das pessoas que fazem uso de drogas, de fato, têm uma reação problemática com esse uso. E para a gente também não ter, acho que não reforçar um estigma, né, de que o uso de drogas, o abuso de drogas vai desencadear transtornos psicológicos, assim, né, muitas vezes com as pessoas em situação de rua, que eu trabalho, né, com pessoas que estão em situação de rua fazendo uso de crack, muitas vezes acho que tem uma crença popular de que as pessoas estão nas ruas porque abusam das drogas, né, fazem drogas, então são vagabundos, muitas vezes por conhecer pessoas e conhecer a trajetória de vida das pessoas, a gente percebe que o uso de drogas se intensifica a partir que a pessoa já está na rua, né? Sempre tem uma ruptura, alguma quebra na vida muito grande, onde a pessoa cai em sua situação e a partir dali começa a fazer um uso mais abusivo, um uso mais danoso da substância. Então a gente poder ter essa reflexão mais ampla, assim, né, de qual que é o sentido desse uso, o momento de vida que as pessoas estão atravessando, para a gente também não reforçar estigmas em relação ao uso de drogas, que já tem uma carga moral tão pesada, assim, né? Mas acho que é isso. Imagino que o uso está se alterando aí, a gente, das pessoas, e a gente tem que estar atento, né? Temos todos que estar atento ao nosso, né? Para conseguir se cuidar. Acho que é isso daí. Vocês falaram que o contexto varia, né, conforme for o que inicia esse uso de drogas e afins, até o contexto durante o uso, mas eu queria saber, de uma forma mais ampla, assim, no contexto de promover a saúde das pessoas em relação a esse uso, tanto no que tange a prevenção quanto o cuidado. Como que promoveria a saúde dessas pessoas? E dentro desse cuidado, né, o que seria essa política de redução de danos? Olha,
Eu, como eu estou nessa área, né, há muitos anos, né, mais ou menos uns 30, eu já permeei desde o só tratamento, né, como médica, então já tentei mudar o modelo de tratamento, tentar, enfim, colocar a prevenção lá na ponta, quando o indivíduo passa na atenção básica, enfim, já ensaiei vários tipos de intervenção em saúde. E é lógico que se eu tenho um programa para diabetes ou para hipertensão na atenção básica, em função da prevalência desses dois fenômenos, eu teria que ter também um programa para álcool e outras drogas, que fizesse a triagem, que encaminhasse os casos com transtorno para o tratamento mais especializado, seguindo todo um sistema de atenção ao usuário, tá? Mas, lógico, nós estamos aí numa dinâmica de mudanças, né? Temos mudado muito a saúde. Eu mesmo participei lá atrás da reforma psiquiátrica e tentando definir uma atenção terciária, que é a hospitalização, que é para a minoria dos pacientes, né? De uma forma mais adequada. Então, a saúde continua em movimento. Mas eu trabalho hoje com políticas de drogas. Por quê? Porque é necessário que, como você falou, Thaís, a visão do fenômeno, que é um fenômeno humano, ele seja visto como um todo. Não basta ter um sistema de cuidados perfeito. Eu preciso de uma prevenção adequada, eu preciso de um controle da oferta das drogas, e essas 3 medidas farão com que a política de drogas se encaixe no perfil do Brasil, tá? É muito bacana quando a gente vê experiências, né, de outros países vindo para cá e os profissionais tentando aplicar, sem uma aculturação, sem muito antes do que isto, sem a prática só pode vir depois do estudo da realidade local. Então, eu preciso da pesquisa, das evidências, para desenhar a prática e a política brasileira, colocar e referendar, que é isso que o brasileiro quer. Então, se a gente for falar só de saúde, a gente fica com um banquinho, né, meio manco. Né? A gente tem que falar de uma política de drogas como um todo. Controle da oferta, redução da demanda. Redução da demanda, que é tratamento e prevenção. Estratégias de redução de danos eu conheço desde a década de 80. Ah, eu sou dessa década, né? Enfim, então, assim, sou não, seria brotinho, né? Não, eu já estava na ativa, trabalhando, né? Então, eu sou uma pessoa que lutei bastante para que o indivíduo que usasse drogas injetáveis tivesse acesso a um recurso que protegesse esse indivíduo das complicações desse padrão de uso. Mas, como toda intervenção, ela tem que ir mudando ao longo do tempo. É que nem lei. Senão fica caduca, fica desfocada, não se encaixa na política. E as nossas estratégias de redução de danos foram mudando. Algumas mudaram de acordo com a proposta original, do meu ponto de vista, e elas são perfeitamente aplicáveis, né? Outras não. E aí eu acho que a gente deveria ter uma política de drogas que fizesse a diferença, porque faz parte da política um capítulo que chama avaliação dos resultados da política, para ver se ela está no caminho certo. E, infelizmente, a gente não tem, né? Então, eu acho que agora houve uma nova mudança da política de drogas e eu espero que tudo isso seja avaliado antes de fazer a mudança, tá? Porque é assim que a gente tem que fazer, a gente tem que avaliar e
pleitear que aquilo seja mudado baseado em evidências científicas. É pesquisa, prática e política. Uma política que tem que ser para todos. Eu vou seguir, então, com o debate, acho que com a conversa, né, complementando a doutora Ana Cecília, que eu sinto que é por aí mesmo, né, acho que para a gente poder pensar o cuidado em relação às pessoas que fazem uso de drogas, a gente tem que falar sobre as drogas, né, eu acho que o tema das drogas é um tema muito pouco discutido, né, entre as pessoas, a gente não fala disso em casa, a gente não fala disso na escola, a gente não fala disso, né, na igreja, não pode falar disso, enfim, é um tema que vira um tabu, e eu acho que a gente tem que conseguir abrir o diálogo sobre as drogas, sobre os possíveis riscos, sobre as possíveis formas de cuidado para esses riscos, né, e eu acho que a redução de danos traz um pouco essa perspectiva, né. Se a gente for pensar na história da redução de danos, como conceito, ele surge lá nos anos 20, em 1926, como uma estratégia de cuidado dentro de um hospital, onde um médico poderia administrar algumas doses de heroína para os pacientes, para facilitar o tratamento, mas o termo que a gente, né, que seria um cuidado que não exige abstinência, né, isso lá nos anos 20. Mas como a gente conhece mais agora a perspectiva da redução de danos, se fortaleceu nos anos 80, com um grupo de usuários na Holanda que começa a reivindicar pelas seringas descartáveis para fazer uso de heroína injetável, né? E esse movimento desses usuários, que faz uma luta política ali, para reivindicar pelas seringas descartáveis, é importante porque inaugura a gente poder pensar o cuidado em relação às pessoas que fazem uso de drogas, escutando as pessoas que, de fato, fazem uso de drogas, né? Então, sempre tinha aquela ideia de que, né, o saber médico sabia como lidar com a questão, e a redução de danos traz esse dado de que é importante a gente escutar as pessoas que de fato fazem uso. E naquele momento, né, a seringa descartável era muito importante, era o que as pessoas estavam indicando, porque amigos ali que faziam uso de drogas estavam morrendo, né, muitos amigos. Então, a partir dessa escuta, né, das pessoas que fazem uso de drogas, a gente conhece essa realidade, a gente conhece esse fenômeno que a doutora Ana Cecília estava falando, e eu acho que esse é o caminho, assim, a gente pode se aproximar dessa realidade, né, mudar o paradigma mesmo do que a gente compreende sobre as drogas, sobre essa relação das pessoas com as drogas, e poder, a partir dessa mudança de paradigma, que eu acho que é um desafio muito grande, principalmente aqui no Brasil, a gente poder repensar as políticas, né, as políticas de cuidado que sejam mais, né, que sejam mais humanas, que elas sejam mais respeitosas e que pensem mais na qualidade de vida das pessoas e menos em se a pessoa está usando droga ou não, né. Eu acho que a gente tem que sair dessa dualidade, se usa ou não usa, não pode usar, é proibido, não é, mas poder pensar em qualidade de vida. E eu acho que a informação, o diálogo e uma conversa como essa, acho que para a gente poder ampliar, né? Tem um sociólogo espanhol, que é o Antônio Escobar, que ele tem um livro sobre a história das drogas. Gosto muito de uma frase que ele diz que a gente tem duas formas de lidar com as drogas. Ou a gente semeia a ignorância, né, demonizando elas e tabus, ou a gente semeia o conhecimento em relação a substâncias. Eu acho que o caminho é a gente abrir o diálogo como esse e semear o conhecimento. Da informação, a gente conhece a realidade e consegue pensar formas de cuidado, porque imaginar um mundo sem drogas, realmente eu não acredito. Faz parte do plano, a gente vai continuar se relacionando com elas, e mais drogas, né, as sintéticas, as drogas do laboratório, enfim, a gente vai ter que a humanidade vai ter que se juntar para conseguir pensar formas de... Eu acho que a redução de danos busca esse caminho, assim, compreender a realidade a partir da escuta de quem de fato faz o uso, poder pensar um cuidado sem julgamento, sem essa carga moral que a proibição coloca em relação a drogas. Sem dúvida. Nossa, muito bom, né? Depois
grande introdução, antes vocês fizeram ao tema. A gente vai para as perguntas dos forms, então a gente também convida todos que estão aí assistindo a gente, que vai ter o link do form na publicação, vão mandando suas dúvidas e afins. E a primeira dúvida que eu vou ler aqui é em relação a isso. Internações forçadas estão muito associadas a recaídas. Muito comum são casos de ineficácia das internações. Qual a forma mais adequada de resolver ofício sério e consolidado? Acho que vocês já responderam um pouco, né? Mas se vocês quiserem dar mais uma abordada aí. Eu gostaria, até porque a internação acaba sendo uma prerrogativa do profissional médico, né? Faz parte aí do nosso código de ética, e ela tem 2 indicações apenas, quando é necessário que o médico e a família, e inclusive seja registrado no Ministério Público essa situação, procedam, então todos, uma internação, por exemplo, involuntária, né, que o paciente não quer, mas é necessário. Quando esse paciente tem risco de morte, ou quando ele coloca a vida de alguém em risco. A gente está falando, mais ou menos, de menos de 1% da população dos dependentes de drogas. Menos que 1%, tá? 0,987. Então, é a minoria da minoria que vai necessitar, nesse momento, de risco para a própria vida ou vida do outro, que geralmente está no seu entorno, né, definido por 3 instâncias, né, a família que pede ajuda, o médico que avalia o risco e o Ministério Público que garante o direito daquela pessoa nesse processo e vai acompanhar a internação para que ela deixe de ser involuntária e passe a voluntária quando esse risco desaparecer. E só. Não existe outro tipo de internação involuntária, tá? É o único. O que a gente tem também é internação compulsória, que aí é um indivíduo que cometeu um crime e mais ele tem uma doença, a dependência de drogas, e aí o juiz determina que ele tem lá o problema com a justiça, mas que ele também é um ser humano e precisa de tratamento, e o juiz recomenda, conversa com o perito, a família às vezes também pede outra perícia, e aí sim vai para a internação compulsória, porque ele cometeu algum crime e, enfim, precisa ficar também, precisa proteger a sociedade, tá? Então, ninguém pega ninguém e põe na jaula, entendeu? Não é assim. Aliás, a gente nem tem jaula para pôr, né? Geralmente a gente nem tem leito. É bem difícil uma internação desnecessária, né? Nesse cenário que a gente está, tá? Menos de 1% da população. Ah, se ele vai ficar recaindo depois, porque ele foi internado dessa forma? Não. O paciente, depois que ele sai do risco, tem uma equipe multidisciplinar, que é a única forma de tratar esse transtorno, essa doença, e ele vai ser informado do que estava acontecendo com ele, e ele vai decidir se ele quer continuar internado mais um tempo, se ele quer alta, junto com a família e com a equipe e com o próprio Ministério Público. Não aumenta a recaída, tá? Não aumenta. Aliás, falando de recaída, se a gente for pensar na recaída em geral, 50% dos nossos pacientes recaem em 5, 6 meses de tratamento, seja internado, já teve alta, ou seja, no ambulatório especializado e teve alta. É uma doença crônica como outra qualquer. Cursa com crises, com recidivas, que a gente chama de recaída. Então, sobre... eu ia falar sobre as internações também. Não, eu quero, pode falar. Ah, tá. É nóis. Eu ia falar sobre as internações, né? Porque eu acho curioso. Tem muita gente que ouve falar sobre o trabalho na perspectiva da redução de danos e imagina que a redução de danos seja contra a internação ou contra a abstinência, né?
Então, eu acho legal, acho que evitar esse equívoco, né, falando que a redução de danos, ela não é contra a abstinência, a redução de danos, ela parte da escuta e do desejo da pessoa que faz o uso ali. E esse cuidado vai ser construído em conjunto, né, então, com a equipe técnica. Essa é a proposta da redução de danos. Então, se a pessoa quer ficar abstinente, então a redução de danos apoia a abstinência, se esse for o desejo da pessoa, né. Então, a redução de danos, ela não é contra a abstinência, ou seja, não é contra a internação também. Eu acho que o que a gente tem que ficar atento é, como a doutora estava falando, tem casos que, de fato, a internação é muito importante, realmente, assim, a gente tem que levar isso em consideração, que ela é muito importante. O que me preocupa, às vezes, que em alguns contextos, como da Cracolândia em São Paulo, existem algumas intenções políticas em que a internação seja a regra, né? A primeira via de cuidado. Eu acho que a gente tem que, primeiramente, explorar outras formas de cuidado para avaliar se, de fato, a internação é necessária. E muitas vezes ela é necessária e é importante. E eu acho que daí a gente poder cuidar melhor das pessoas, não dá para a gente ter só uma forma de cuidado, né? Não dá para ser só internação, não dá para ser só abstinência, não dá para ser só redução de danos. Eu acho que a humanidade é tão diversa, né? E o professor Rubens Adorno, que é o meu orientador na Faculdade de Saúde Pública, ele sempre falava que a grande riqueza, né? Ele sempre fala que a grande riqueza da humanidade é a diversidade. E a gente só vai conseguir ter uma sociedade saudável se a gente conseguir respeitar essas diferenças entre as pessoas, né? Então, para algumas pessoas vai funcionar a internação, isso é ótimo, para algumas não vai funcionar. A gente vai ter que ter outra estratégia. Para algumas vai funcionar reduzir padrão de uso, para algumas vai ter que se ficar abstinente em casa mesmo, sem ser internado, para algumas que se vinculam às vezes à igreja, né, para conseguir parar de usar, enfim, cada um vai achando a sua estratégia ali. E eu acho que é importante a gente ter esse olhar, assim, de que as pessoas são muito diferentes e a gente precisa ter formas plurais de oferecer esse cuidado. E a internação é uma estratégia importante, que muitas vezes, em alguns casos, é necessária de fato. Então, para a gente quebrar essa ideia de que a redução de danos talvez seja contra a abstinência ou contra a internação. Acho que tem casos que de fato é muito importante, mas acho importante a gente conseguir avaliar se não existem outras formas de cuidado que sejam, enfim, comunitárias, né, outras perspectivas que não seja retirar a pessoa do ambiente da vida dela, assim. Mas acho importante em alguns casos, realmente, mas existem outras formas e a gente precisa sempre considerar outras alternativas. Olha, posso dar uma partezinha pequeno? Quando a gente ajudou, né, na discussão das políticas de drogas no Brasil, que foi um modelo que foi adotado oficialmente em 2004 e 2005, né, a mudança anterior a essa de agora. De 2001 a 2004, a gente viajou o Brasil inteiro perguntando para todos os segmentos da sociedade, a gente fazia fóruns nas regiões brasileiras com os especialistas, com os professores, com os pais, para discutir prevenção, tratamento, controle da oferta, então com a polícia, com todo mundo, e ficava no fórum anotando o que o brasileiro queria para depois ir lá em equipe, nunca um só nesses fóruns, vários, né? A gente tinha um fórum em todas as regiões, fórum de prevenção, de tratamento, de controle da oferta. A gente fazia um documento no final e para depois sentar mais para frente e formular a política. Foi a primeira vez que eu vi o Brasil inteiro se mobilizar. Eu participei disso, para mim eu sou grata, foi uma experiência que eu nunca vou esquecer, sabe? De ver o pai falando, o usuário de droga falando, o guarda, o policial, enfim. Foi construída como o brasileiro queria que fosse. E aí, em 2004, a gente acabou esse documento, inclusive está incluído lá as estratégias de redução de danos no documento, e aí a política teve que ter um sistema para ser implantado, que aí só foi aprovado em 2005,
E aí a coisa foi mudando, foi parando, foi virando. Até hoje eu não sei o pouco que sobrou daquilo tudo que a gente trabalhava das 8 da manhã às 18. O brasileiro ia lá, lotaram os fóruns que a gente organizou aí em cada região. Aquilo fazia diferença para uma política, porque também lá estavam os pesquisadores, as universidades eram convidadas, né? Talvez a gente tenha que começar de novo. Mudou tudo. Né? Hoje a gente tem droga sintética que a gente não sabe nem o que é. Que o paciente chega na emergência, a gente reza. Você não sabe o que está acontecendo com aquele cérebro, com aquele fígado, com aquele pulmão, e é uma droga lá toda misturada, e por aí vai. Então, eu acho que os fenômenos mudam, né? E cada um é cada um, e o diagnóstico do que cada um precisa para um fenômeno tão complexo como esse, precisa de uma equipe para ser feito. Então, vai ter que ser resolvido por uma equipe numa visão dessa complexidade, senão a gente vai errar, tá? E eu acho que está na hora da gente pegar aquela política que a gente escreveu e rever, né? A gente teve uma mudança agora, algumas coisas aconteceram, eu acho que agora a gente tem que sentar e ler, e se não é isso que a gente quer, a gente vai ter que se juntar para mudar. Perfeitamente. Ótimos pontos que vocês levantaram. Uma pergunta um pouco mais prática, assim, a gente recebeu no Forbes, assim, li uma pesquisa inglesa que mostrava que o tabaco enrolado, sem filtro, era tão prejudicial quanto um cigarro. Posso assumir que o tabaco enrolado com filtro será menos prejudicial? Quá, 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 quá. Não. Não pode assumir nada disso, né? A nicotina, que é a substância que causa dependência, né, que tem dentro do tabaco, ela é tão dependógena, quer dizer, ela ativa tanto aquela via lá que eu falei, para que o indivíduo tenha esse drive de quero mais, quero mais, quero mais, que é a via de recompensa que tem no cérebro, a nicotina, que a gente compara ela à cocaína, pra vocês terem uma ideia de como ela causa esse drive, né? Move esse drive. Tanto faz se é vaping, né? Aquele cigarro eletrônico, enfim, narguilé, charuto e qualquer tipalheiro ou cigarro industrializado. Nós estamos falando da substância que está lá dentro, né? Desses todos os aparelhos ou formas de utilização que vai lá cutucar o cérebro intensamente e causar dependência. Assim como a cocaína, tanto faz cheirada ou fumada, uma das dependências de mais rápido desenvolvimento. Tolerância e dependência. Primeiro processo a tolerância, adaptação do cérebro à nicotina e depois dependência. Então, não existe light sem light, com hortelã sem hortelã, não tem nada que seja tão sério quanto isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque até hoje é a dependência que causa o maior número de complicações fatais e, portanto, com a maior taxa de mortalidade. Tá? Então, não dá para brincar com essa substância, não. Tá? Ninguém aguenta. Eu queria trazer, acho que a gente estava falando um pouco no começo sobre a história das drogas aí, eu queria trazer essa curiosidade sobre o tabaco. Eu não sei se todo mundo sabe, mas o tabaco é uma planta nossa aqui, né? Ela é nativa das Américas. E é interessante, porque ela, né, tem desde a América do Norte até a América do Sul, tem o arbusto do tabaco nativo, e quando os europeus chegam na América aqui, eles conhecem o tabaco com os indígenas, que faziam uso tradicional, né? Muitas vezes um uso ritual tradicional do tabaco. Quando a substância é levada para a Europa, né, ou seja, ela é retirada do seu contexto original aqui,
e é levada para um outro contexto. Na Europa, ela é ressignificada, né? Inclusive, quando ela chega na Europa, a Igreja Católica proíbe o uso de tabaco, porque diziam que ficar soltando fumaça pela hora era coisa do demônio e tal, né? A Igreja Católica tenta proibir o uso do tabaco, só que o uso começa a se espalhar tanto, né, que a Igreja Católica, como fala, desiste dessa proibição, né, e porque aquele livro do Antônio Escortado que eu falei tem relatos, né, de padres que fumavam escondido, bispos, enfim, e aí o tabaco acaba sendo liberado pela igreja. Hoje em dia a gente tem o uso do tabaco de forma assim, né, mas num padrão de uso, num sentido de uso diferente do uso original, tradicional indígena, que os europeus encontraram aqui na América, né, então acho que fica para a gente repensar um pouco, né, o sentido que a gente tem da nossa relação com essa substância, e para quem é fumante de tabaco, né, acho que fica essa reflexão. E que também tem tratamento, né? Tem tratamento, tá certo? É uma dependência, é uma das dependências que a gente mais sabe tratar, tá certo? Então, as pessoas que têm a dependência procurem ajuda, porque tem tratamento, né? Pifou? Não, oi, perdão. Estava vendo a próxima pergunta, e é em relação à rede de apoio familiar e de amigos no geral, né? A pergunta é o seguinte: como lidar com a dependência sem uma abertura para família ou amigos? Bom, sinceramente, eu não conheço esse tipo de processo que é lidar com a dependência sem abrir para a família e para os amigos, mas é óbvio que o indivíduo tem a sua perspectiva pessoal, individual, de querer compartilhar isso, primeiro com algum profissional, até ele entender o que é essa doença. E como a família, muitas vezes, também é parte da doença, ou parte da transformação desse indivíduo, parte do tratamento. Então, eu acho que inicialmente, sim, ele vai buscar ajuda, a ajuda é dele, o sigilo é todo respeitado. Mas, num certo momento que ele compreender essa aquisição, que houver um bom diagnóstico, um bom planejamento do que vai ser feito no tratamento, a família tem que participar. Porque ela, tanto como eu disse, pode ser parte, um dos fatores do desenvolvimento dessa doença, como ela pode ajudar na reabilitação dessa doença crônica tão grave. Então, família, para mim, é tão importante quanto o dependente. Eu concordo com a doutora Ana Cecília, e no contexto de trabalho, né, que eu tenho mais prática, que é com pessoas em situação de rua, é curioso, porque a maioria das pessoas já tem o vínculo totalmente rompido com o núcleo familiar, né? Então, eu sempre penso muito sobre o estigma que essa pessoa, que foi colocado nessa pessoa, ao ponto de a gente, né, dessas relações romperem, assim, né? Então, certamente o apoio familiar pode ser muito importante, mas dependendo de como essa relação se deu ali, eu já vi situações em que a pessoa vai para a rua, né, começa a fazer abuso do uso de drogas, justamente porque a situação familiar está muito complicada. Então, o uso de drogas vira quase algo melhor, né? Eu vi isso muito com crianças e adolescentes que chegam no centro, começam a cheirar cola, né, a fumar crack e tal, porque a situação em casa, né, tá muito complicada, assim. Então, elas vêm para o centro em busca de algo melhor, assim. Então, é sempre delicada essa relação familiar, mas certamente pode ser um fator de proteção muito, muito importante num processo de cuidado. Mas eu acho que, como a gente falou antes, né, abrir um debate sobre as drogas, poder falar isso na escola, acho que reduziria um pouco o estigma em relação ao tema, e talvez a relação familiar fosse um pouco mais harmoniosa e menos dura, muitas vezes, em relação à pessoa que faz uso de drogas, né, principalmente as ilícitas, às vezes. Eu acho que eu complemento, assim, a fala da doutora Ana Cecília. Beleza.
A gente recebeu uma pergunta aqui, foi anônima, né, mas a pessoa disse que ela fuma maconha e ela leva isso para um lado recreativo, porque ela prefere fazer isso a fazer outras atividades, assim, que seriam de recreação. E aí eu queria levantar esse tema. É possível ter um uso recreativo e existe um balanço entre o recreativo e o vício? Olha, vamos pegar para responder as lícitas, né? Vamos pegar o álcool, né? A droga, uma das drogas mais consumidas aí, para a gente entender, já que é um fenômeno multifatorial, uso, abuso e dependência, esses 3 padrões, né, de consumo das drogas, sim, seria se, né, esse indivíduo não tivesse uma fórmula de risco. Agora, para responder isso, precisa saber o que para ele significa recreacional, porque a gente tem os conceitos claros sobre uso eventual, né, social, né? Aí você pergunta para as pessoas, o que é uso social para você de bebida? Cada um responde uma coisa. Então, não é bem assim, né? Então, eu vou usar um outro conceito para responder. Eu vou usar o conceito dessa medida que faz com que o indivíduo passe daqui para cá, né? Do uso ou recreacional, ou eventual, ou social, para esse uso problemático, que aí ele já está no caminho aí da tolerância e da dependência, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde e os institutos que estudam o fenômeno, né? Se você tem já o desenvolvimento de tolerância, o que é isso? Eu preciso de cada vez mais dose daquela substância que eu uso para obter o mesmo efeito que eu obtinha lá nas primeiras vezes. A substância essa começa a ser relevante no meu dia a dia. E, isso está tudo no primeiro critério, e eu já tenho algum tipo de problema decorrente desse consumo que eu acho que é recreacional, eu estou em cima do muro para me tornar um dependente. Tá? Então, o que precisa ser feito? Conversar com uma equipe multidisciplinar, avaliar o meu padrão de consumo e as consequências, contexto, as respostas que isso tem em mim. E isso deveria ser feito na atenção básica à saúde, como a gente faz screening para dieta que não é saudável, como a gente faz screening para outras doenças, como eu falei, diabetes, hipertensão, doença autoimune, né? Como a gente faz segmento de gestante, né? As coisas naturais humanas, né? Porque aí sim eu vou saber se aquele meu uso já é problemático, que significa que eu já posso estar dependente leve dessa substância e nem sabia disso. Eu acho que é ficar atento mesmo o que ele considera como uso recreativo, né? Se o uso recreativo é a única coisa que te dá prazer, entendeu? Aí acho que pode ser não sei se esse uso é tão recreativo assim, né? Se ele é a única coisa que te dá prazer, né? Acho legal ficar atento a isso. Acho que um dos critérios para um uso mais problemático, uma relação de dependência que a gente chama, é quando a pessoa deixa de fazer outras coisas que tinha prazer para viver em torno da dinâmica da substância, seja para conseguir a substância, seja o episódio de uso, ou seja para se recuperar de uma ressaca depois, enfim. Quando a vida começa a virar em torno dessa dinâmica do uso, né, seja para conseguir, para usar ou para se recuperar, eu acho que não sei se o uso é tão recreativo assim, e acho que isso vale para qualquer substância. Então, ficar atento mesmo cada um ao seu uso, para não deixar de fazer outras coisas que tem prazer em troca de fazer uma coisa só, né? Acho que se conseguir conciliar aí um leque de opções, talvez o uso recreativo fique, inclusive, mais prazeroso, assim. Então, cada um fica atento ao seu próprio uso.
Foi muito bem pontuado ali, né? E até essas consequências pode ser violência numa delas, né? Então, até que veio uma pergunta aqui: como a conscientização sobre a droga pode ser aliada ao combate à violência? A gente tem muitos exemplos, né, de situações de violência, violência domiciliar, violência contra a mulher, violência contra a criança, né, violência física, violência sexual, enfim, ligadas ao álcool, né? A gente já tem muitos estudos em relação ao álcool e violência. E eu acho que é muito antes até de falar de violência, mudando essa forma que a gente entende as drogas, que é muito preconceituosa ainda para o século XXI. Né? Quer dizer, tanto faz se o que mudou na história das drogas foi exatamente o momento que a droga sai desse contexto cultural e passa a ser produto. E não, como não é um produto qualquer, a droga perdeu-se o controle, ficou na mão de quem produziu, né? De quem pegou o royalty das drogas. Tá? Esse é uma das explicações de quando que a gente perde o controle sobre a droga, enfim. E aí a gente cria as lícitas e as ilícitas, né? Enfim. E aí o que eu acho é que, se não houver antes a mudança desse preconceito sobre as drogas, a gente não entende o que é droga e não entende o que é a violência decorrente do uso de drogas, já que a droga altera o comportamento, né? Tem determinadas pessoas que vão ficar violentas, tem outras que vão ficar dormindo, tá certo? Então pode acontecer mudanças que você não sabe dentro de você sob efeito das drogas. Enfim, e aí eu acho que entender violência já temos que dar um passo além. A violência não depende só de usar drogas, né? Nós estamos falando aí focado nisso, mas a própria fórmula da violência é multifatorial, tá certo? A diferença social, né? A diferença de oportunidades, de educação, tudo isso leva à violência também. Né, como é que a gente submete os indivíduos, distúrbios mentais levam à violência, enfim, transtornos de personalidade, enfim. Então, eu acho que tem que começar a olhar fundo as coisas, porque são fenômenos humanos, a gente não vai se livrar disso, a gente precisa entender profundamente isso, e poder ter uma política que sirva para todos, desde o indivíduo que está na rua, que é uma política especial, que vai precisar de muitos recursos, muito mais recursos, até aquele outro que está aí comprando a sua droga nos jardins, sei lá, entendeu? Então, como que a gente vai fazer esse capítulo da violência? Sim, focando em todos os estudos que a gente já tem sobre violência, usando as mesmas formas de prevenção, abrindo espaço para receber tratamento, mas muito antes, mudando o preconceito. Desculpe. Estou com faringite. Eu assino embaixo, doutora Ana Cecília. Eu acho que essa mudança de paradigma em relação às drogas é fundamental para a gente poder repensar essa relação do humano, né? E muito da violência vem realmente da proibição das drogas, né? Toda essa política proibicionista gera também uma violência associada que não está relacionada diretamente às drogas, né? Está relacionada ao modo como a humanidade está escolhendo se relacionar com essas substâncias. E também pensar que, por esse preconceito, né, em relação às drogas ilícitas, muitas vezes as políticas de drogas produzem violência, né? Então, muitas vezes é uma violência produzida pelo Estado, né? Que uma violência pela responsabilidade do Estado, assim. Então, acho que é um debate bem complexo mesmo a gente falar de violência, mas certamente a violência não é inata às drogas. A violência está relacionada com os interesses políticos, econômicos que formam as políticas de drogas. E muitas vezes o próprio Estado acaba virando
o produtor dessa violência contra as pessoas que fazem uso, né? Então, acho que é um debate bem profundo que a gente tem que acho que, como a doutora falou, olhar por vários ângulos, né? Acho que tem várias formas de olhar para isso. Acho que daria uma outra atividade dessa, assim, pensar sobre as conexões entre as drogas e a violência, né? Porque dá caldo para manga aí. De fato, realmente tem muita intersecção assim, entre droga e violência, né? A gente tem várias regiões de contato disso aí. A gente recebeu outra pergunta que, assim, como vocês já falaram, muitos acabam se escondendo por trás da ideia de uso recreacional, né? Às vezes já não é mais recreacional, mas a pessoa ainda diz que é. Aí levantou aqui, se você precisa de droga para conseguir dormir, isso já não é vício? Eu vou abrir um parênteses para diferenciar, sei lá, eu acredito que quem fez essa pergunta não esteja tratando de ansiolíticos, assim, para tratar a depressão. Acho que é outro tipo de droga, né? E, principalmente, como ajudar as pessoas a perceberem isso? Eu fiquei tão brava com essas coisas de drogas que me apertou até minha laringite. Tava falando tão direitinho, aí já comecei a tossir que nem um cão. Pandemia, isso. Pandemia. Não é droga, é pandemia. Bom, é o seguinte. Cada caso é um caso. Só com esse dado que a pessoa que perguntou colocou, não dá para fazer diagnóstico. Quanto tempo, qual é a dose, o que é que está tomando, pode, não pode, depende, é a resposta, né? Porque cada caso é um caso. O sono é fisiológico. A gente tem vários hormônios do sono, né? E que podem estar inibidos, não por causa da droga, e nem o sono nem vem mais fácil por causa da droga, porque às vezes o ritual do sono está inadequado, né? A pessoa está ficando muito tempo no celular, não sai do computador, fica recebendo estímulos a hora que o cérebro está liberando melatonina, que é o hormônio do sono. A gente tem 3 horas de liberação de melatonina a partir das 9 da noite. Se eu ficar no celular, nas redes, no computador, trabalhando, comendo, não vou dormir. Eu estou bloqueando a melatonina. Então, falar que é o remédio, que eu já estou dependente do remédio, é muito simples para a gente responder. A minha resposta é depende, infelizmente. Eu digo a mesma coisa que a doutora Ana, depende. A comissão organizadora aqui está falando para fechar, mas eu estou aqui no Forms, eu queria fazer mais uma pergunta só, espero que o Grêmio Politécnico não me mate por isso. Mas é que como a gente está, como organizadores desses cursos que, de certa forma, exigem socialmente, né, prestígio, e às vezes são pessoas que se cobram mais, tem uma pergunta para deixar de lado, para encerrar já, que é, vocês podem falar sobre o uso indiscriminado de remédios de uso controlado para fim de performance. Pessoas que usam, por exemplo, Ritalina e Venvance para uma noite de estudo. Isso tem alguma consequência danosa, de fato? Sim, pode. Porque você vê, a pessoa já usou, ou não pode, né? A pessoa já usou uma informação muito simples para a gente, para um fenômeno muito complexo, né, que é o uso de drogas, essa carreira de usuário que a pessoa pode estar fazendo, mas sim, infelizmente, essa substância, ela é derivada dos anfetamínicos, que são substâncias muito poderosas, vou comparar aí cocaína, nicotina, causam dependência rápido, e dependência é uma doença que pega o indivíduo como um todo. Começa no cérebro, mas pega o indivíduo como um todo. Então, pode desenvolver dependência, né? Mas, de novo, quanto tempo, qual a dose, está tendo problema, para fazer diagnóstico, só uma equipe multidisciplinar. Tá, então, para fechar, né, a conversa, eu queria trazer, acho que um exemplo sobre essa relação dos medicamentos, né? E quando um medicamento com fim terapêutico pode se tornar, né, o que a gente conhece como droga ou um veneno, né, alguma coisa assim.
Tem um filme, não sei se vocês já viram, se a doutora Ana Cecília já viu, que chama Hacking para um Sonho. É um filme muito interessante, Hacking para um Sonho, né? Ele mostra a relação de um rapaz que faz uso de heroína, aquele uso clássico que a gente conhece, que injeta heroína, que vai na boca vender coisa de casa, vende a TV de casa para trocar por heroína na boca, aquele uso de uma substância ilegal bem problemática que a gente conhece. Só que o filme ele relata também, tem uma outra personagem que é a avó desse rapaz, e ele mora com a avó. Então ele pega a TV da casa dela para levar na boca, toda aquela coisa. Só que a avó, ela é muito triste, porque ver TV à tarde é o grande momento do dia dela, né? Ver o auditório à tarde e tomar um pouquinho de sol na rua com a cadeirinha. E ela é sorteada por esse programa de auditório, que ela gosta de ver, aí ao vivo, ver o programa, ir lá no auditório. Tipo aqueles programas da Márcia Goldschmidt, sabe? E aí, ela quer, para ela ir no programa de televisão, ela quer vestir o vestido que ela usou na formatura dele. Só que ela tá mais velha, ela engordou, ela não consegue. Então ela vai no médico, começa a tomar um remédio à base de anfetamina para emagrecer. E aí o médico fala para ela, um comprimidinho por dia, de manhã. Aí ela começa a tomar um comprimido por dia e ela se sente bem, porque a anfetamina tem essa característica de se sentir mais eufórico, né? Dá uma energia. Então ela se sente bem e ela começa a tomar um de manhã e uma tarde. O médico falou, toma um de manhã. Ela começa a tomar de manhã e uma tarde. E aí ela começa a tomar depois de uma semana, um de manhã, uma tarde e uma noite. E ela fica lá toda animada, ela, sabe, varrendo a casa, ela está fazendo um efeito indevido, né? Indevido do que o médico prescreveu. Então já não é mais um fim terapêutico dessa substância e começa a ser um uso, a gente pode chamar de recreativo, não sei, mas ela estava fazendo um uso indevido. Pode ser instrumental. E aí, quando acaba a dose dos remédios, ela começa a sofrer uma abstinência da medicação. Então começa a alucinar, a geladeira começa a andar, enfim. Acho que mostra bem essa relação de como um medicamento, com um fim terapêutico de forma indevida, pode virar um uso bastante nocivo, assim, pode trazer vários problemas. Então, esse filme é bem legal, porque ele traz essa realidade do uso das drogas ilícitas, que a gente conhece como droga, boca, violência, marginalidade, e o uso de uma senhora que faz uso de uma medicação de forma indevida, que se transforma na droga, né, no veneno que a gente pode reconhecer, assim. E aí o filme desenrola para um monte de coisa, inclusive um filme bem, bem pesado, assim, mas quem quiser ver, fica a dica, e acho que ilustra legal essa relação. Nossa, eu já até aqui adicionei na minha lista já. Eu vou assistir esse filme. Muito bom. Bom, acho que a gente está chegando próximo do nosso teto, né? Que era 5h30, mais ou menos, e dá um tempo de fazer as considerações finais de forma calma, né? Vocês conseguirem fazer. Eu, particularmente, gostei muito, né? Acho que tanto como uma universitária de modo geral, como estudante da área da saúde, foi muito bom ter esse bate-papo com vocês aí. Se o Arthur também quiser dar as palavrinhas dele. E vocês podem fazer a consideração final de vocês depois do Arthur, tá bom? Obrigada pela presença. Queria agradecer mesmo vocês. Achei que esse debate foi muito enriquecedor, assim. Isso é um problema, eu não sou da área da saúde, né? Mas isso é um problema que eu acho que está entremeado em todas as faculdades, assim. A gente tem muito disso de consumo de drogas. Então foi muito bom debater isso com vocês. Muito obrigado. Bom, eu vou agradecer de novo a oportunidade de estar no meio da moçada, né? Eu já arrumei uma energia para mim, da moçada, já tossi de raiva, que as coisas não caminham como eu gosto, embora eu estude. Agradecer também a participação do Tiago, foi ótimo estar com ele, acho que a gente acabou se complementando muito bem, foi muito legal. E dizer que eu, apesar da minha idade, eu ainda acredito numa política de drogas do Brasil, com as coisas que a gente precisa, necessita, avaliação de necessidade, com toda uma implantação, com processos, com indicadores, com uma chance da gente saber se está no caminho certo, que a gente tem recursos para isso. Quem é da Poli sabe,
né, os nossos programas, as nossas fórmulas de avaliação, a própria Organização Mundial de Saúde nos dá uma muito bacana, e que, se a gente conseguir fazer isso bem, que é poder pegar o que já tem aí, eu não jogo nada fora, sabe? Eu sou uma velha que guarda e reaproveita, né? E se a gente conseguir isso, avaliar a necessidade atual, modernizar, evoluir acompanhando os resultados, o desfecho, a efetividade virá, né? A gente não vai ser uma Islândia, a gente vai ser o Brasil, né? E vai poder ter uma política de drogas para todos, tá bom? Eu acredito ainda nisso, ainda é meu sonho, tá? Obrigada pela oportunidade. Eu queria também agradecer o convite da Laís, do pessoal do Grêmio, agradecer a professora, a doutora Ana Cecília, acho que a gente fez um bate-bola bem legal aqui, realmente se complementando. E aí, né, eu acho que eu sempre valorizo esses debates porque eu sempre vou defender que a gente tem que abrir o diálogo sobre as drogas, inclusive não só na universidade, mas ensino médio, né, pensar uma linguagem para falar isso com as crianças, enfim, eu acho que qualquer oportunidade que a gente tiver de abrir esse diálogo, eu acho muito importante, assim. Acho que a Laís tinha falado de convidar, inclusive, alguém do Centro de Convivência de Lei, que é a ONG que trabalha na perspectiva da redução de danos aqui em São Paulo desde 98, né? Eu trabalhei bastante tempo lá, então, super parceiros. Aqui queria deixar um salve para eles, que eles não vieram, mas eu estou aqui fazendo também essa representação. E eu acho que eu de fato concordo com a doutora Ana Cecília. A gente no Brasil parece que tem uma mania, às vezes, por vaidade política, fica uma disputa, assim, onde a gente não reconhece o aprendizado que a gente já tem, né? Então fica, às vezes, uma intenção de apagar e começar outras coisas sem considerar o aprendizado que já teve. E eu acho que a gente sempre tem esse aprendizado. Aqui em São Paulo, a gente, em relação à realidade mais da Cracolândia, é impressionante como a gente apaga os aprendizados importantes que teve como cidade para lidar com aquele contexto que não é só social, não é só de saúde, enfim, é tudo mesclado ali, inclusive urbanístico, né? Agora está uma tensão urbanística muito grande pelos projetos de renovação urbana ali. Eu acho que a gente deveria ficar mais atento ao que a gente já sabe para aprimorar mais esse caminho do que ficar se perdendo em disputas políticas, assim. Então, mas é isso, eu agradeço a conversa, agradeço a parceria e seguimos. Seguimos. Acho que não tem som mais.